durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que a história deveria ser narrada, deveria ser contada, deveria ser discutida a partir única e exclusivamente dos documentos históricos. Entretanto, o nosso entendimento sobre documento histórico hoje já se ampliou bastante de forma que a gente possa trazer como documentos, como outras formas de fontes históricas, por exemplo, a emergência de outras fontes como pinturas, como quadros, como imagens, como filmes e assim por diante, tá? Existe uma vasta forma de narrar a história a partir de outros documentos históricos, que não sejam exclusivamente aqueles documentos oficiais. Durante muito tempo na história, nós narrávamos os fatos ou os eventos históricos a partir dos documentos enviados pelo governo, ou disponibilizados pelo governo, ou pela igreja, ou seja, por duas instituições que já estão na nossa sociedade há muitos e muitos e muitos anos. O que significa dizer que nós só poderíamos dizer que um fato era verídico, né, e analisar aquele fato a partir da disponibilização destes documentos considerados documentos oficiais. Até então tudo bem, acho que vocês entenderam até aqui. Se apenas entravam para a história documentos oficiais, ou seja, né, apenas documentos enviados por grandes instituições ou por reconhecidas instituições, como por exemplo os governos ou por exemplo a igreja, só entravam para a história acontecimentos de muita ou de extrema importância, como por exemplo as grandes guerras, como por exemplo grandes reinados, ou por exemplo acontecimentos históricos que envolvem nomes como Adolf Hitler, Mussolini ou outros governos que vocês queiram interpretar aí. Ao repassar para vocês, né, ao narrar esses fatos apenas como se eles fossem importantes, nós não considerávamos outros grupos e outras questões culturais na história. Acontecimentos do nosso dia a dia, questões de ordem cultural, questões de ordem doméstica, questões que estão ligadas à nossa forma de viver na sociedade, não entravam para a história. Em contrapartida, nós também não possuíamos, não narrávamos a história, por exemplo, de grupos que eram considerados subalternizados. O que eu estou querendo dizer com grupos subalternizados? Eu estou querendo dizer sobre aquelas pessoas que foram esquecidas, ou que foram reduzidas, ou que sequer tiveram suas histórias contadas dentro dos fatos históricos. E quando eu digo sobre esses grupos, eu estou me referindo, por exemplo, aos afro-brasileiros, eu estou me referindo às mulheres, eu estou me referindo aos indígenas, eu estou me referindo às crianças, por exemplo. Vamos recapitular algumas coisinhas aqui na história? Como, por exemplo, durante muito tempo vocês viram, por exemplo, em livros didáticos, a história do Brasil ser contada, ser narrada a partir de 1500. Não tinha ninguém vivendo aqui? Não estava acontecendo nada aqui? Outra pergunta. Se a história contava apenas os eventos a partir dos grandes líderes, ou das grandes guerras, ou dos grandes reinados, por exemplo, então quer dizer que os negros que foram escravizados na história do Brasil, por exemplo, não entravam para a história porque eles não eram considerados grandes homens. E também quer dizer que se as mulheres são reduzidas na história, né, não foram consideradas, não poderiam votar, não tinham direitos, por exemplo, como cidadãs reconhecidos, então quer dizer que elas também não eram importantes? Se durante muito tempo na história do Brasil as crianças não tinham acesso à educação, então quer dizer também que as crianças não são importantes para a história? Para a gente falar sobre história, a gente tem que entendê-la como um processo. As coisas se modificam por meio desse processo. Haja a palavra processo, né? Bom, mas como é que a gente vai entender então esses grandes acontecimentos considerados ao longo da história? Os historiadores vão chamar isso de longa duração ou de macrohistória, tá bom? Não necessariamente nessa mesma ordem, tá? O que eu tô querendo dizer então com longa duração e com macrohistória? Longa duração são acontecimentos que perduraram durante muitos e muitos anos e que desencadearam uma série de outros eventos ligados a este. Como, por exemplo, se eu pego a história da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, por exemplo,
Além de falar dos confrontos e das batalhas entre os países que participaram das grandes guerras, por exemplo, eu poderia falar sobre o quanto a sociedade foi prejudicada culturalmente, economicamente, socialmente com isso. Não dá para falar de história apenas a partir de documentos oficiais. Passou-se a verificar que as fontes históricas, que o entendimento sobre fontes históricas poderia ser ampliado. E por que ampliar esses documentos, então? Por que ampliar a ideia de documento? Para entender que existiam sujeitos que não estavam sendo considerados na história, como esse que eu acabei de falar, como mulheres, crianças, negros, indígenas, por exemplo, tá? Quando a gente passou, então, a entender, a analisar a história individual, a trajetória desses indivíduos, a gente passou a estar fazendo o que a gente chama de microhistória. Então se liguem no que esse historiador aqui vai dizer pra gente. A microhistória propõe a utilização do microscópio ao invés do telescópio, tá? Não se trata, neste caso, de depreciar o segundo em relação ao primeiro, ou seja, não queremos mais dizer que um fator é menos importante do que outro, por exemplo. O que importa é ter consciência de que cada um destes instrumentos pode se mostrar mais apropriado para conduzir a percepção de certos aspectos do universo. De igual maneira, a microhistória procura enxergar aquilo que escapa à macrohistória tradicional, empreendendo uma redução de escala de observação, que não poupa os detalhes e que investe no exame intensivo de uma documentação. Tá? E a gente também precisa entender que as fontes históricas, que a forma como os historiadores utilizam para narrar a história, podem ser materiais, tá? Ou podem ser imateriais. Eu estou chamando de fontes históricas materiais esses documentos, por exemplo, aquilo que me é palpável, tá? E eu estou chamando de fontes históricas imateriais estes novos documentos ou esta nova forma de interpretar a história, como, por exemplo, a música, a dança e a comida, por exemplo. Lembra que eu falava sobre o exemplo da Chapeuzinho Vermelho? Olha o que a professora Flávia, na revista Aventuras de História, vai trazer pra gente. E se o lenhador não chegasse no fim da história para salvar Chapeuzinho Vermelho e sua vovozinha? E se a menina, antes de ser devorada pelo lobo mau, ainda fosse induzida por ele a beber o sangue da avó? Você contaria tal historinha a seu filho? Os camponeses da França do século XVI contavam os detalhes violentos desta e de outras histórias. Então, isso é para a gente entender como é que a gente pode trabalhar com mais de uma versão de história sem que a gente fale, por exemplo, que ela é falsa. Entendam uma coisa, não é porque um documento está trazendo uma informação que o que ele está trazendo nos traz uma resposta correta das coisas. Em 1557, aproximadamente, nós tivemos um livro chamado Duas Viagens ao Brasil, elaborado, publicado por um viajante chamado Hans Staden. Será que eu estou falando certo? Bom, independentemente se eu estou falando certo, o importante é a gente entender o seguinte. Neste livro, ele publicaria que, ao estar no Brasil, os tupinambás, ele dizia o seguinte, que ele foi capturado pelos indígenas tupinambás e que os indígenas tupinambás praticavam um ritual chamado antropofagia, que consistia em se alimentar daqueles que eles faziam prisioneiros. Vocês têm ideia de por quantos e quantos anos isso ficou considerado na história como se fosse verdadeiro? No 13 de maio se considerava, por exemplo, a liberdade dos escravos no Brasil, em 1888, pela princesa Isabel. Durante muitos anos, nos livros de história de vocês, a princesa Isabel foi tratada como uma heroína, ou seja, como se ela tivesse permitido, concedido, libertado todos os negros escravizados do território brasileiro. O que ocorreu é que já existiam movimentos, já existiam quilombos e revoltas por todo o Brasil que contribuíram para a libertação dos negros. Então, o que na verdade acontece é que foi uma lei que, em termos de representação histórica, em termos de importância histórica para essas pessoas que foram escravizadas no Brasil durante tantos anos, na verdade não significou um fato tão relevante assim para a sua própria história. É por isso que, particularmente hoje, os negros consideram como uma data de comemoração não o 13 de maio, mas o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra.
E é com essa última informação que eu vou me despedindo de vocês e vejo vocês depois. Tchauzinho!